Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro A Criança do Fogo. Aqui nós temos a Rachel, que acaba se casando com um viúvo chamado David, e ela se muda então para a casa luxuosa dele, que fica na Cornualha, que está na sua família há mais de 1000 anos. O David tem um filho de 8 anos chamado Jamie, e a Rachel se encantou por esse menino desde o momento em que eles se conheceram. Então tudo parece incrível, a Rachel está morando em um lugar que parece um lugar dos sonhos, com uma família e um marido perfeitos, mas nem tudo é como aparenta, e a vida da Rachel, que parecia ser perfeita, acaba se tornando um grande pesadelo, começando pelo seu enteado, que muda totalmente o comportamento quando ela se muda para casa. Ele passa a se tornar um garoto muito estranho. Ele começa a falar coisas estranhas para Rachel, como se fossem profecias, e isso acaba abalando muito a sanidade da personagem. O marido dela só fica em casa nos finais de semana, então durante a semana ela fica sozinha com o Jamie naquela casa com os empregados. E nós temos também a sogra dela, que mora numa outra casa que fica na mesma propriedade. E o marido dela avisou que a mãe dele está já dando alguns sintomas de Alzheimer. São poucos os personagens do livro, então o enredo se foca mesmo na Rachel e no menino. Além desse menino ser um grande mistério, a morte da mãe dele também é um outro mistério que encontramos aqui. A ex-esposa do David, mãe do Jamie, se chamava Nina, e ela caiu de um penhasco ali naquela propriedade, e o corpo dela nunca mais foi encontrado. A polícia até considera aquele lugar como perfeito para assassinato, porque se alguém cai lá é muito difícil depois o corpo voltar e ser encontrado. E daí o menino também passa a falar para Rachel que ele vê a sua mãe, que ele conversa com ela, que ele abraça ela e que ela promete que um dia ela vai voltar. Esse tipo de coisa, sabe? Então depois disso, a Rachel passa a questionar a verdade sobre a morte da Nina. E ela vai investigando então o passado dessa família, e é muito legal de acompanharmos isso no livro. A cada capítulo nós temos novas descobertas. Existem muitos segredos ao longo da história, então até o finalzinho do livro a gente vai tentando encaixar tudo, e isso te prende muito na leitura do início ao fim. Além disso, nós temos um mistério sobre o passado da própria Rachel também. Isso vai sendo revelado aos poucos, e nós também acabamos questionando sobre essa personagem também. A sanidade dela passa a ser duvidosa. É aquele livro que você duvida de tudo, você duvida de todos, e chega um momento onde as coisas estão insanas e você não tem mais certeza de nada. Parece que tá todo mundo louco. E em muitas partes do livro parece que nós estamos lendo uma história sobrenatural, uma história de fantasma. O livro mexe bastante com o leitor no quesito de não sabermos se o que estamos lendo é real, tá acontecendo, ou se é algo fantasioso. E eu adorei isso, eu gostei muito dessa mistura, dessa confusão de você não ter certeza de nada. E o menino acabou se tornando algo bem assustador para mim durante a leitura, porque apesar dele ser uma criança muito doce e que ainda está sofrendo a perda de uma mãe e dá vontade de você proteger ele, ao mesmo tempo ele é um menino muito estranho. Existe até uma lenda que a família dele possui dons de clarividência, então quando o menino começa a falar coisas estranhas e suspeitas, não é algo a ser desconsiderado. Eu cheguei a me arrepiar em muitas falas desse menino. Você fica pensando o tempo todo se ele está falando a verdade ou se ele está fingindo, se ele realmente gosta da Rachel ou se ele está tentando enlouquecer ela. Sem contar que a ambientação do livro é um verdadeiro cenário de filme de terror. A propriedade fica totalmente afastada da cidade e é cercada por penhascos, e a casa é uma mansão com muitos quartos, corredores longos e silenciosos, e o subterrâneo da propriedade também possui túneis onde antigamente eram minas que deram muito dinheiro para essa família. Então existem lendas que vários mineradores acabaram morrendo ali também, e esse lugar que o autor criou é baseado em minas reais que existem na Cornualha. Então a ambientação desse livro é incrível.
incrível e dá aquele tom sombrio para a leitura. Eu gostei muito do livro, eu gostei muito do suspense, de todos os mistérios que estão envolvidos aqui. Eu fiquei muito presa na escrita desse autor, então em nenhum momento eu fiquei cansada ou com vontade de parar de ler. Eu queria muito ler o livro até o fim quando eu comecei, porque quando todos esses mistérios surgem, você fica muito curioso em descobrir o final do livro, descobrir o que está acontecendo. E eu até fiquei apreensiva do final do livro ser ruim, mas ele não foi. Eu gostei bastante das explicações, fez sentido pra mim no final de tudo. E também eu gostei bastante do destino dos personagens no final do livro, porque tem uma outra coisa colocada aqui no meio do livro que eu fiquei com medo do autor não dar a importância que merecia, mas ele continuou firme na escolha certa que deveria ter aqui no final, então isso me agradou bastante. E a forma que o autor trabalhou o psicológico dos personagens aqui no livro é sensacional. Ele se aprofunda bastante nisso e acaba sendo um elemento essencial na hora de você avaliar as atitudes dos personagens. E agora eu estou bem interessada em ler As Gêmeas de Gelo, que é o outro livro do autor, porque ele parece ter o mesmo estilo desse livro, então eu espero gostar bastante também. E é isso, gente. Me conte nos comentários se você ficou interessado em ler esse livro. Se você for comprar ele, aproveite para comprar com os links do canal que eu deixo na caixa de descrição. Não se esqueçam de curtir o vídeo, que me ajuda muito. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!